Então vamos lá, eu sou Alexandre Tolosenko Nogueira, eu tô aqui para mais ter esse bate-papo, conversar aqui sobre como que, sobre um pouco de algoritmos, né? O que que a gente faz assim para ajudar na área de games, aprender mais sobre algoritmos, ser mais eficiente e eficaz na área de games, tá? Então assim, eu sou professor de IA aqui, então esse é o meu antigo material. Hoje em dia, tudo que eu estou produzindo agora, eu estou botando dentro do nosso site da Game Guild, tá? Isso aqui tá quebrado, porque eu acabei de desenvolver isso, eu fiz hoje, então desculpa, tá quebrado. Ficou quebradaço. Tá, agora que eu percebi que eu fiz um. Aqui eu tô produzindo todo o meu material, tô colocando tudo aqui. Eu dou aula de IA, então meu material tá aqui. Para quem tiver curiosidade, esses são os materiais reais que eu dou em aula aqui. Então, o material de aula que eu dou estão aqui, tá? Então, eu dou aula de IA aqui nos Estados Unidos. É uma das top 10 universidades de games aqui dos Estados Unidos. Então, esse é o material que é coberto aqui. E eu deixo isso aberto para qualquer pessoa, tá? Eu gosto muito de fazer essas coisas porque atrai mais pessoas para a área, né? Então, o que que eu estou ensinando atualmente? Eu estou ensinando Gulp. Gulp é basicamente um action planner que vai planejar qual vai ser os passos que um NPC, alguma coisa tem que fazer para satisfazer uma condição, atingir um objetivo, Gulp, né, que é um goal, né? Então, assim, eu tô escrevendo isso toda semana, então se vocês quiserem ficar atentos, podem seguir, ou é só me chamar e eu posso trazer parte desse conhecimento aí para vocês. Eu tô sempre avisando todo mundo lá na Game Guild, então só questão de tá por lá e eu posso cobrir o que for preciso, tá? Mas como esse pessoal aqui que tá aqui comigo é um pessoal que, pelo que eu entendi, é um pessoal mais iniciante na parte de games em geral, a primeira coisa que eu recomendo para vocês tem esse site aqui que é o Game Programming Patterns. Game Programming Patterns. Quando eu estava dando aula sobre Gulp, eu falei sobre Command, né, esse pattern aqui. Mas, de maneira geral, Game Programming Patterns é um livro, você pode comprar ele. Eu tinha ele no Brasil quando eu morava lá, só que eu tive que deixar todos meus livros lá, sair doando para Deus e Mundo. Então, se você quer ver aqui, cara, aqui tem uma lista de basicamente todos os patterns que são usados na área de jogos. Então, isso aqui não é algoritmos. Isso aqui é coding pattern ou programming patterns, né? Ou você pode ver design patterns também, mas enfim, são padrões usados para games, tá? De maneira geral. Um dos mais comuns que a gente vê, que deve ser usado aí na parte do rendering, é o double buffering, né? Eu não vou falar muito sobre esses, tá? Mas estou só querendo introduzir vocês como que funciona. Uma coisa que é interessante, o component, por exemplo. O component é basicamente aqueles componentes da Unity. Você tem um game object e você vai anexando aos componentes você vai adicionando comportamentos ao game object. E aí é a mesma ideia. Tanto que existe o Entity Component System. Aí você vai desacoplando e melhorando, diminuindo a complexidade do teu código, porque você está isolando comportamentos. Em vez de você ter um código, tudo no código embolado, né? Aí você começa a desacoplar e fazer o código fica mais contido, né, de maneira geral. Então, a primeira coisa que eu recomendo todo mundo ir, cara, antes da gente falar de algoritmos ou algo assim, é sempre bom vocês terem isso na cabeça de vocês, porque isso ajuda muito a resolver problemas. Às vezes você tá com um problema e, cara, se você usar um tipo de padrão, um pattern, você vai diminuir a complexidade. Então, por que que eu estou trazendo isso para vocês? Porque isso daqui, eu vou até compartilhar aqui no chat aí com vocês, né? Aqui no chat, pronto. Por que que eu estou mostrando isso para vocês? Para mim, eu recomendo fortemente que vocês comecem a olhar, comecem a ler, comecem a entender. São padrões muito simples que ajudam muito vocês a resolver problemas. Então, esse é um ponto, beleza? Então, são padrões. Agora, o que que eu costumo dar aula? Eu dou aula eu vou mostrar aqui, courses. Geralmente eu dou aula de IA, eu dou aula de programação e algoritmos, né? Então, quem é da ciência da computação vai estar, aqui é um prato cheio, né? Então, em algoritmos, cara, esses são os algoritmos principais que são bons que vocês saibam quando vocês forem programadores. Daqui a pouco eu vou pegar um caso muito específico de hash tables, tá?
Eu acho muito interessante falar sobre hash tables, porque, simples, né? Você vai para qualquer entrevista de código, cara, isso é até um meme, né? Então, e eu coloco a primeira imagem, né, sobre isso, né? É só um meme mesmo, né? Cara, se você vai para uma entrevista de emprego, de código, de qualquer coisa que é mais alta performance, né? Praticamente qualquer coisa que eles venham a qualquer entrevista, eles vão usar hashmap no meio do caminho. Então saibam como é que funciona hashmap. É bom que vocês saibam, é bom que vocês entendam. Né? Se vocês forem curiosos, quiserem saber, cara, tem o meu material aqui, eu não vou abordar isso, mas é basicamente você criar caixinhas para guardar informação. Então é como se você criasse gavetas. Eu vou só fazer uma abordagem geral, depois eu entro mais a fundo. Mas qual a ideia de você usar hash tables para organizar a tua informação? Né? É para você achar as coisas mais rapidamente. Então, quando você imagina que você acabou de lavar roupa, né? Você já secou a roupa, etc e tal. Você vai guardar suas roupas. Quando você guarda suas roupas, você vai guardar no cabideiro, o que precisa ir para cabideiro. Você vai botar em gaveta. Você vai ter a gaveta de cueca, calcinha, sei lá o que vocês preferirem usar, samba canção. Vai guardar em gaveta. Tem a gaveta de, sei lá, de cueca. Aí tem a gaveta de meia. Tem a gaveta de do que seja, né? Você vai organizando. Por quê? Porque se você quiser encontrar isso, é muito mais fácil você encontrar a cueca que você quer procurando na gaveta certa, né? Então a ideia de hash tables é basicamente isso. Você vai reservar gavetas e dentro dessas gavetas vão ter caixinhas. Desculpa. Dentro dessa gaveta, essa gaveta é uma caixinha e dentro dessa caixinha vai ter os seus itens, que é muito mais fácil você procurar lá dentro. Então, isso é basicamente você criar uma estratégia que vai reduzir a complexidade do seu problema. Então, hash tables, quando a gente fala de hash tables, a gente fala que a busca dentro de uma hash table, ela é O de 1. O que significa? Você encontra O de 1 amortizado, tá? Vou ser sincero, é um O de 1 amortizado. Olha quem tá aí. Vai ser a gente vai amortizar a desculpa, TDAH, desculpa. Eu ouvi uma coisa que achei que estavam falando comigo. Então, o que é isso daqui? Vai amortizar o custo da busca. Imagina você ter que procurar uma cueca que está perdida num palheiro, aí você vai ter que mexer tudo. Cara, você não acha, né? Então, é basicamente essa a ideia. Então, é por isso que é importante algoritmos, porque é um ferramental que você tem, é um conjunto de ferramentas, em conjunto com os patterns que eu mostrei para vocês, são um conjunto ferramental que vão te ajudar a resolver problemas, né? Então são estratégias. Isso não quer dizer que esse algoritmo vai resolver todos os seus problemas, não. É aquela coisa do complexidade espacial. Sim, a primeira questão que eu resolvi, que eu peguei aqui para falar com vocês, é o TwoSum, que nem sei se está aqui. Está aqui, não, é esse aqui. A primeira questão aqui que eu peguei para falar com vocês é o TwoSum, que aí eu vou falar sobre isso. Quando eu entrevistava pessoas, eu sempre cobrava não apenas o tempo, mas tem uma pegadinha muito interessante nesse TwoSum, e praticamente todo mundo que eu entrevistava errava. E é exatamente sobre isso de complexidade espacial, tá? O que seria essa complexidade que foi dita aí? Desculpa aí para quem já aprendeu, como tem gente aqui um pouco mais novata aqui, eu vou explicar o que é isso, né? A complexidade é como que a gente faz análise assintótica. É outra palavra difícil, né? Deixa eu simplificar melhor. Deixa eu pegar aqui que é mais fácil. Então, vamos lá. Isso aqui, pronto. O que é isso daqui? Imagina que eu tenho uma fileira de caixas, certo? Então, uma fileira de caixas, um monte de caixinha e onde eu guardo coisas nessas caixas, beleza? Imagina dessa forma. Eu tenho um problema que eu tenho que achar um elemento específico, que pode estar em qualquer uma dessas caixas. A estratégia mais simples e comum para encontrar um elemento dentro de uma caixa é ir olhando uma por uma, certo? Todo mundo entende isso? Beleza? Se eu tenho uma caixa apenas. Desculpa. Se eu olhar uma por uma e eu tenho N caixas, se eu tenho N caixas e eu estou olhando uma por uma, a gente chama isso de complexidade O
de N. O que significa? Quanto maior for o meu espaço amostral de busca, proporcionalmente eu vou precisar a mesma. O quão grande é o meu espaço amostral, o quão rápido esse meu espaço amostral cresce, mais rápido, mais demorado vai ser de eu encontrar. E ele vai crescer na mesma proporção. Então é por isso que é N. Se eu tenho mais uma caixa para buscar, eu vou levar o tempo de buscar naquela caixa, naquela uma unidade que eu adicionei, a mais. Faz sentido para vocês? Entenderam? É como se fosse um conjunto de caixas. Quanto mais caixas eu tenho, proporcionalmente, mais tempo eu vou gastar para buscar. Entendeu? Todo mundo entendeu isso? Isso é o O de N. N porque são N elementos nessas caixas. Mas se eu organizar minhas caixas de maneira onde eu garanto que eu sei que. Imagina que eu estou botando, sei lá, bolinhas. E as bolinhas têm tamanhos diferentes. Cada caixinha tem uma bolinha, certo? Então vamos pensar em números. Cada caixinha tem um número, certo? E eu sei, e eu organizei minhas caixas de tal jeito que toda vez que eu coloco um número, esses meus números estão organizados, né? Se eu estou fazendo algo assim, eu estou garantindo um padrão dentro dessas caixas, tá? Encontrar o meu elemento dentro dessas caixas, existe um método que é chamado método de Newton, que é dividir para conquistar. Esse método de dividir para conquistar é chamado de, a gente chama de log de n. Por que é log de n? Porque eu sempre estou dividindo por 2. Então, eu quero, é como se fosse, me diga um número. Pensa num número aleatório, de 0 a 100, por exemplo, né? Se você pensar no número de 0 a 100, a primeira lugar que eu vou buscar é no meio, 50. Aí eu vou dizer, é 50? Aí você vai me dizer se sim ou se não, e se o número é maior ou menor, né? Aí beleza. Aí eu vou dividir meu espaço amostral recursivamente por 2, porque eu peguei o número 50. Aí, sei lá, você pensou no número 73, por exemplo. Eu chutei 50. Aí você vai me dizer, maior ou menor, né? Então, aí eu chutei 50, você vai dizer que é maior do que 50. Aí eu já isolei e descartei tudo que está entre 50 e 0. Então, esse processo de sempre dividir pela metade e encontrar, esse tipo de algoritmo, esse tipo de busca é chamado log de n, tá bom? Então, se você quiser visualizar isso, vou mostrar aqui o visual, né? Então, o visual é muito bom para mostrar essas coisas. Então, eu estou aqui num array, né? Aqui são as caixinhas que eu falei para vocês, né? Tem posições de caixas e tem os números, né? Quando eu estou falando de arrays ou caixinhas que são ordenadas, é basicamente dessa forma. Então, por que isso tem a ver com games? Porque em games é basicamente resolver problema atrás de problema. A gente vai ter diversos problemas. E um dos problemas principais que a gente usa é de organização, né? O sorting, né? Então, quando a gente fala de sorting, tem vários algoritmos. Eu não vou entrar em algoritmo de sorting aqui, como vocês podem ver. Tem vários algoritmos, tá? Só que um dos problemas é, cara, eu estou ordenando, eu estou sempre comparando num processo um por um, olhando um por cada um e trocando se estiver fora de ordem. Isso é uma forma de organizar. Mas se você for ver, esse algoritmo ele é muito lento, porque ele sempre está comparando um com o outro. Então ele não é tão inteligente. Eu estou mostrando isso para vocês, para mostrar que nesse caso aqui, o que está sendo feito? Eu tenho N elementos e eu vou ter que passar N vezes. Então, o que significa N? A quantidade de elementos. N vezes, então eu tenho que fazer N passadas. Então, se eu estou comparando N elementos N vezes, eu vou fazer N ao quadrado comparações. E isso é muito custoso, tá? Então, estou te mostrando algo que não é tão eficiente. E o meu objetivo com essa conversa de hoje é abrir a cabeça de vocês um pouquinho quanto a isso, né? Que existem algoritmos que são mais rápidos e existem algoritmos que executam o problema de maneira mais burra, por assim dizer, né? E isso é o que faz os jogos serem mais lentos ou alguns jogos serem mais eficientes. Você poder rodar um jogo simples como Doom, simples vírgula, né? Você vai poder jogar um jogo como Doom, que é extremamente eficiente, até, sei lá, numa folha de papel, sei lá. A galera roda Doom em teste de gravidez, pra você ter ideia, né? Então é absurdo o que o pessoal pode fazer, né?
Enfim, eu tô só querendo convencer vocês o quão que é relevante isso, tá? Eu não quero explicar nada. Muito do que vocês estão vendo aqui, vocês já viram em algum lugar. Eu vou me ater a algum tipo de problema. O problema que eu mais gosto de mostrar o porquê que isso é relevante é o problema de spatial hashing, tá? Lembra do que eu falei para vocês sobre o hashing? Aquela coisa das caixinhas, da gaveta, né? Da gaveta das cuecas. Eu não vou procurar uma cueca fora da gaveta de cuecas. Eu não sei vocês, mas eu guardo minhas cuecas em gaveta. Tem gente que guarda cueca jogada em tudo quanto é canto, em cima da cama, o que seja, né? Eu guardo dentro de gaveta. Então, você releva aí pra tua realidade, né? Então, enfim, eu vou dar o exemplo do spatial hashing porque é bem parecido com isso, tá? Então, quando você vai buscar cueca, você vai na sua gavetinha de cueca, procura sua cueca. Você não vai procurar no sótão, não vai procurar sei lá, no porão, você não vai procurar na lavanderia. Você vai na sua caixinha e procura aquilo dali, porque sabe que vai estar lá, tá? Então, entenda isso como uma metáfora para eu estou num jogo, eu quero checar, por exemplo, se um objeto está colidindo com o outro, né? Então, eu tenho um objeto, eu tenho um quadradinho, deixa eu botar aqui o Excalibur. Excalibur, caceta, é o outro. Excalibur. Lá vai eu falando palavrão, né? Sempre falando palavrão, como sempre. Enfim, imagina que aqui é o meu mapa, né? Aqui é meu mapa e digamos que eu tenho... Cadê pontinhos, 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 pontinhos? Tira. Eu tenho meus... Eu tenho meus elementos aqui, lá, que seja. Nossa, mas eu consigo fazer padrão, né? Lá vai eu. Daqui a pouco o Matheus vai ter um toque aí e vai me matar. Faz as bolinhas quadradas, Tosta. Faz as bolinhas quadradas. Tá, tô fazendo. Ainda não tá quadrada. Lá vai eu. Aí, já tô matando as coisas. Enfim, deixa eu desenhar aqui. Vai. Pronto. Imagina o seguinte cenário, tá? Imagina o seguinte cenário. Tem um monte de bichinho aqui no meu cenário, o inimigo, que seja. Enfim. Aí, imagina que esses aí são elementos do meu cenário e eu quero checar se eles são dinâmicos. Eu quero checar se eles estão colidindo uns com os outros, né? Olha o quão mais rápido vai ser se eu tomar uma estratégia, um padrão mais inteligente. Então, imagina o seguinte, eu quero checar se essa bolinha aqui tem algum elemento em colisão. Eu quero checar se isso aqui está com elemento de colisão. No computador, o computador não tem visão. Então, o computador, o que é que vai ter? Você vai ter uma lista de elementos. No computador, você tem na memória, você tem os objetos. Você tem uma lista de referências para objetos, né? De game objects ou qualquer coisa que você quiser imaginar. O que você geralmente faz? Você pega esse objeto e checa contra todos os outros se a posição deles tiver menor do que... A distância entre eles tiver menor do que um determinado threshold, um limite aí. Se ele for menor do que esse determinado limite, é porque está colidindo. E você tem que tomar uma ação. Ou, sei lá, vai ativar alguma coisa. Consegue entender isso daí? Então, se eu tiver que fazer isso, eu vou ter que rodar um para todos. Então, esse aqui, eu vou ter que fazer N comparações e checagens. Concorda? Mas eu não tenho que fazer só para ele. Esse aqui, eu comparei contra todos. Mas esse aqui também tem que fazer as comparações contra todos. Esse aqui tem que fazer comparações contra todos. É óbvio que se eu fiz esse com esse, eu não preciso fazer esse com esse, entendeu? Mas isso é uma mínima otimização, né? Tem como a gente fazer mais rápido? Pergunta, tem? Quero resposta, vai lá. Vamos lá, alguém responde. Bora, não gosto de ficar falando sozinho, não. Desculpa. Como que é a pergunta? Eu não me perdi Ó, aqui. eu estou checando colisão um contra um, certo? Beleza? Então, Beleza. se eu quero ver se os objetos estão colidindo, né? Eu vou checar esse aqui contra esse daqui. Eu vou checar esse aqui contra esse aqui. Esse aqui contra esse aqui. Esse aqui. Então, para cada elemento, eu vou ter que comparar a distância dele contra todos os outros. Beleza? Entendeu isso? Então, é 1 comparando para n. Concorda? Sim. Mas eu não existe só esse aqui. Eu vou ter que pegar esse aqui e comparar esse contra todos.
Concorda comigo? Aí eu vou Vai ter isso ficar n ao aqui, quadrado. exatamente, n ao quadrado. Então vai ser n ao quadrado comparações. Beleza? Aí a pergunta, tem como eu fazer mais rápido? A resposta é vamos lá, alguém diz sim. E qual é a resposta? Como? Como é que vai ser? Tô mostrando na tela aí. O que vai comparar com hash table? Como assim? Exatamente. Em vez de eu ficar aqui comparando um contra todo mundo, sempre, eu vou guardar a posição dos objetos em hash tables. Então, quando eu for fazer a comparação, eu só preciso checar. Imagina a questão de bolinhas. Eu tenho bolinhas em gavetas. Eu só preciso checar se uma bolinha está colidindo com a outra com bolinhas que estão na mesma gaveta. Eu não preciso checar se uma bolinha que está numa gaveta está colidindo com a bolinha que está na outra gaveta, porque elas não vão estar. Entendeu a ideia? Pera, mas nesse exemplo, qual seria a bolinha que não tá na mesma gaveta? Aí é a questão de quantização. Então eu vou criar gavetas. Começar a criar gavetas. Tá, tá. E aí tu vai fazer um outro algoritmo que vai verificar, tipo, as gavetas mais próximas? Você acabou de sacar a ideia. Isso é chamado de spatial hashing. Ou bruxaria. Eu passei numa seleção de uma empresa na Alemanha por conta disso. Você quer boa notícia, Tosto? Diga, deu certo? O Asma tá funcionando. Coisa linda Pronto, de posso Deus. dormir. Você fez com JavaScript? Mais ou menos, fiz gambiarra. Aham. Então, ó. Eu vou simplificar minha vida para simplificar a explicação para vocês. Eu não sou nem o quê, né? Então, pronto. Então, imagina o seguinte cenário. O que antes eu tinha que pegar uma bolinha, comparar com todos, e para outra bolinha comparar com todos, e outra bolinha comparar com todos, e checar se tinha colisão, olha o que eu acabei de fazer. Eu simplifiquei aqui, não é? Então, a gente chama isso de spatial quantization, que é você quantizar o espaço. Então, é como se fosse o seguinte: tudo que tiver no espaço entre 0 e 10 no eixo x e 0 e 10 no eixo y, a gente diz que isso aqui está no quanta 0, 0. Tá? É só pegar o módulo da divisão por 10 e descartar o resto, né? Então vai pegar entre 0 e 10, 0 e 10, beleza. Então o que, que vai acontecer? Tudo que tiver aqui dentro, eu sei que está dentro dessa caixinha. Então o que, que eu vou fazer? Em vez de eu checar isso contra todos, eu vou checar isso contra os elementos que estão dentro da minha gaveta. Então, dessa forma, eu consigo fazer a checagem de colisão muito mais rápido, né? Em vez de eu checar se isso está colidindo com todos, eu vou checar se isso está colidindo com isso, e eu vou também, por critério de segurança, eu vou checar com gavetas vizinhas, porque pode ter um interlaçamento com as gavetas vizinhas. Pode ser que ele esteja vazando para a gaveta vizinha, né? Então pode ser que ele pode, em vez de checar com todos, só vou checar esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com aquele. E acabou. Entendeu? Isso otimiza muito. Então, tá. Eu acho que vocês entenderam. Alguém tem dúvida aqui? Uma dúvida. Diga. Então, a minha hash table vai guardar a localização, a coordenada mesmo do objeto e a gaveta. Qual gaveta ele está inserido, é isso? O que a gente vai fazer? Se quiser, eu vou implementar aqui. É simplesinho. O spatial hashing. C-Lion. Eu vou fazer em C, tá? C++, que é a minha praia. Então, eu tenho aqui sei lá. Eu vou pegar meu código pronto, que já tá mais fácil. Eu vou botar spatial hashing, não vou codar nada agora não, só vai perder tempo. Então, a ideia é você ter buckets, que são as caixinhas, né? E a ideia é, imagina que eu tenho posição, a minha posição, ela é quantizada, eu vou ter que quantizar o meu espaço, né? Aí eu vou, cadê?
Data structure, cadê? Pronto. É exatamente isso que você perguntou. Eu vou ter que quantizar a minha posição, eu vou ter que transformar isso num índice, né? Porque o meu mundo, ele é float, né? O meu mundo é float, ele é contínuo. Então, o que que eu vou fazer? Tá até faltando aqui o x e o y, foi mal. Mas, enfim, o que que é isso daí? Eu vou ter que fazer uma quantização. Então, imagina que eu vou pegar aqui um Sublime. Sublime, cadê você? Pronto. Imagina que a posição é... Diz 2 números aí, vai. Float, por favor. Diz aí, vai. 14. 14, beleza? Vou botar Y, quanto? 16. 16. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar a minha quantização, o meu bucket vai ter tamanho 10, tá? Então, eu vou botar scale, vai ser 10, beleza? Então, o que que eu vou fazer? Eu quero encontrar um índice que vai ser o índice da minha gaveta, certo? Então, é como se eu estivesse criando um monte de gaveta. Eu vou gerar um índice para minha gaveta. Como que eu posso fazer isso? Tem diversas maneiras, tá? Eu vou criar uma estratégia aqui, que pode ser um pouco maluca para vocês, mas eu vou tentar simplificar. Então, o que que eu posso fazer? Nesse caso da gaveta, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o x, né? O x aqui, 14, né? Eu vou pegar esse 14, dividir por 10, e eu vou pegar a divisão inteira disso, né? Então, a divisão inteira disso daqui vai me dar 1, beleza? O meu y vai ser aqui 16. Divisão inteira por 10 vai me dar 1. Então, o que que vai acontecer? Isso aqui é meu x, isso aqui é meu y. Beleza? Deixa eu fazer um zoomzinho aqui, pronto. Beleza, isso aqui é meu x e meu y. Então, esse meu bucket vai ser o meu bucket 1, 1. Então, vai ser o meu dado desse elemento que está nessa posição, vai ficar no 1,1. Beleza? Então, vai ficar nesse bucket. Só que hash tables são lineares. E a gente está falando de um espaço, nesse caso, de 2 dimensões. Hash tables é basicamente eu vou ordenar como se fosse numa rua, né? Eu tenho uma rua, eu tenho casas, e dentro dessa casa pode morar trocentas pessoas. Eu quero procurar o Tolsenko. O Tolsenko mora na rua XYZ, número 59. Só que não mora só o Tolsenko lá. Mora o Tolsenko, mora a minha esposa, mora minha filha, etc e tal. Então, esse número, que é numa rua, uma linear, mora 3 elementos, 3 pessoas, ok? Então, só que nesse caso da gente, é um spatial hashing. O que que significa? Não é só uma rua, tem 2 dimensões, não é só uma linha, tem 2 dimensões. Então, eu vou ter que criar quadradinhos, como eu desenho aqui para vocês, que representem isso. Se eu olhasse só para uma rua, eu estaria olhando numa só dimensão. Beleza? Eu vou simplificar numa só dimensão, depois eu vou generalizar para 2. Então, para uma só dimensão, eu vou pegar no eixo X os elementos que estão entre 0 e 10. E vou botar isso dentro de uma caixinha, dentro de uma casa, que seja. Beleza? Então, no momento que eu faço isso daí, eu estou encontrando... Tá, errado. Eu estou encontrando posições onde eu posso colocar essas caixinhas e eu sei que vai estar um ambiente contido que vão ter poucos elementos dentro dessas caixinhas, né? A gente chama isso de quantization. Eu estou quantizando um espaço contínuo. Quantização vem da física, né? De você não ir através de um mundo contínuo e tudo terem valores fixos de energia, valores fixos de posição, ou o que seja. Então, eu estou pegando um elemento que pode estar em qualquer lugar e estou dizendo ele está na caixinha número 11. Só que nesse caso aqui, eu estou olhando só para o X. Então, vai ser na caixinha número 1. Aliás, desculpa. A caixinha número 1 em array esse aqui é a caixinha número 0, esse aqui é a caixinha número 1. O caso que você me disse, ele ficaria no 11. Então, o teu elemento ficaria aqui. Beleza? Esse aqui é o teu elemento. Vou botar aqui. Pronto. O teu elemento está aqui. Beleza? Então, o teu elemento vai ficar por aí. Agora... isso estaria nessa caixinha 1 que ficaria para cá se fosse só apenas x. Só que agora como é que eu transporto isso para ser xy? Aí é que entra a beleza da matemática, né? Então se eu quiser fazer hashing
de números, uma coisa que você tem que entender é que hashing, eles sempre vão usar o maior inteiro possível. Porque o hashing, ele é inteiro, é um número inteiro, e ele sempre usa o maior container possível. Nesse caso, vai ser um inteiro de 64 bits. E no caso da gente, vamos dizer que esse daqui, esses meus números, são de 32 bits. Imagina que esses meus dois números aqui são 32 bits. O jeito mais simples é, se eu tiver um inteiro de 64 bits, eu vou usar os 32 primeiros bits para representar a primeira caixa, 32 bits para representar a segunda caixa. E nisso eu consigo ter um inteiro, um número, que guarda duas informações. Entendeu a ideia? Aí dessa forma eu vou criar uma funçãozinha, agora eu vou voltar para cá, e ele vai, que eu vou fazer isso daqui, ó. Neighbor cell, implementation, igual, não. Eu vou botar word quantization melhor. Special quantization, pronto, melhor. Então o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar uma posição, eu vou ter uma resolução, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma estrutura que vai ser um índice XY, tá? Eu vou pegar a posição e dividir pela minha resolução, que nem eu fiz aqui, ó. Se a minha resolução é 10, eu vou pegar a minha posição, divisão inteira, e pego o valor inteiro dele, 1. Beleza? E aí eu vou ter um vetor de 2 inteiros. Agora, como é que eu transformo isso em um índice? Porque eu tenho dois números. Eu preciso de um índice, porque é um hash, né? Então eu preciso de um índice. Se eu quiser ter apenas um índice, eu vou ter que fazer o que a gente chama de hashing. Eu vou ter que fazer uma função de hashing. Aí a minha função de hashing... Cadê? Deixa eu ver se tá aqui. Special hashing. Pronto. Aí, lembra do que eu falei para vocês? Que eu uso dois inteiros, né? De 32 bits. O meu hash, que é esse índice, na computação, a gente usa sempre o maior container inteiro. Então, são 64 bits. Se o meu número é de 32 bits, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor, eu vou mover 1 para a direita. Esse aqui é shift, mover, né? Eu vou pegar os bits e mover eles para a direita, né? À esquerda, desculpa. Então, eu vou pegar o x vai ficar onde é, do lado da direita, e o y eu vou jogar para a esquerda. E isso está dentro de um container. Então, o que é um inteiro? Deixa eu te mostrar aqui. Int, binary, representation. Então, quando eu chego aqui, um inteiro é basicamente isso. É um bando de bits. É uma caixinha que tem vários bits. O que eu estou fazendo ali? Eu estou dizendo que esse número, que eu sei que é 64 bits, eu estou reservando 32 para o primeiro índice, 32 para o outro. Então, no final das contas, cara, eu vou ter um número que é meu índice. Entendeu aí? Eu vou mostrar aqui no Python, para ser mais claro. Terminal. Então, digamos que eu estou aqui. Python. Imagina que eu tenho meu A, que é, no caso aqui, foi quanto? Vou botar o X, vai. O X foi fazer a conta aqui, ó. 14. X é igual a 14. Eu tenho Y igual a 16, que você me disse. Aí eu vou tentar descobrir qual seria a localização dele, né? Digamos que vai ser o meu A, vai ser o X dividido por 10. A, é isso, tá? Eu vou ter meu B, que vai ser o Y dividido por 10, que é o B aqui, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou querer guardar isso de algum jeito. Eu vou querer guardar isso. Então é como se fosse... é como se eu pegasse esse número A, certo? Mas o shift é a operação de exponenciação na base 2, tá? É como se eu pegasse isso e multiplicasse B vezes 2, B vezes pau, de 2 na base... essa aqui seria 32. Beleza? É como se fosse isso. O shift é como se eu pegasse o número, que a gente usa base 2, né, para tudo, e fizesse o shift para a direita de 32 números. Isso aqui vai dar o meu índice. Sacou? Então eu linearizei uma coisa que tem duas dimensões. E eu consigo ir para frente e para trás com isso.
Sacou? Porque se eu pegar aqui, ó, Sim. eu vou Mano, botar tem aqui uma o C. dúvida. Ó, vou botar o C aqui. Aí se eu pegar o C aqui, por exemplo, se eu quiser pegar o primeiro número ou o segundo número, tá? Se eu quiser pegar o primeiro número, é só pegar isso aqui, dividido por pol de 2 a, a 32, né? Isso. Vai dar 1, certo? Olha, eu peguei de volta o número, né? E se eu quiser pegar o outro, é o módulos disso daqui. Entendeu? Então eu tenho um número grandão. Eu fui infeliz no exemplo, porque tá 1 e 1, tá? Mas se fosse diferente, 1 e 2, daria 1 num caso e 2 no outro, tá bom? Vocês entenderam a ideia, né? Deixa eu fazer de novo, vai. O x é 14, botar o y como 23, por exemplo. Eu quero saber qual é o índice desse elemento como número, tá? Eu tenho x, 14, y, 23. Aí eu vou ter meu a, eu estou já criando índices, qual seria a posição da gaveta no eixo x e a posição da gaveta no eixo y. Vai ser o a, vai ser o x. Deixa eu botar para cima. Já tem tudo aí. A, tá aí. Eu vou botar o b. Tá aí. Então vocês vão ver o A e o B. A tá aí. O B tá aí, beleza? Lugares diferentes. Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou unir isso aí tudo dentro do C. Esse é meu índice agora. O C é meu índice. Agora como é que eu restauro os valores, né? Eu sei que meu A nunca vai ser maior do que 2 a 32. Eu sei que meu B nunca vai ser maior do que 2 a 32. Então eu estou trabalhando dentro dos limites do meu espaço, né? Então, se eu quiser resgatar o A ou o B, é só questão de fazer isso, ó. Cadê? Tarará, vai ser o C. Cadê o C? Pronto. Esse aqui vai ser o 1. E esse aqui vai ser outro. Beleza? Então, eu guardei a informação de x e y dentro de um número. Entendeu? Apesar de ser um número maluco. Sacou? Cara, isso é muito interessante. Eu tenho uma dúvida. Isso, tu tá querendo me dizer que isso funciona porque eu tô fazendo esse número ser bem grande, Uhum. então eu tenho virtualmente números infinitos e nunca vai quebrar, Sim. né? Essa Isso. lógica. Uhum. Então, essa caixinha aqui, né? O número dessa caixinha seria isso daqui. A gente chama isso de hash. Então, desculpa, não essa caixinha mais, tá no Y23, tá? O teu foi para cá. Então, essa caixinha aqui que a gente está olhando onde está o teu elemento, é esse número aqui. Então, é como se eu estivesse botando um monte de, sabe aquelas etiquetadoras? Eu estou botando essa etiqueta nessa caixinha. Beleza? Sacou? Isso é o hash. Acabei de mostrar para vocês o que é um hash. E o quão importante isso é. Vocês entenderam isso aí? Beleza? Ou é muito difícil? Diz que sim, vai, só pra deixar feliz aí o mestre. Eu não entendi, eu não sei a galera aí que tá calada. Beleza? Eu entendi. Tô morrendo aqui, mas entendi. Tá bom. Então, Show de bola. de boa? Beleza. Então, enfim, o que eu acabei de fazer? Eu encontrei um método consistente de dar nomes às minhas caixinhas. Uma vez que eu tenho isso, o que eu vou fazer? Em vez de eu ficar feito louco procurando... boa. Em vez de ficar feito doido procurando se esse aqui colide com todos os outros, aí depois esse com todos os outros, esse com todos os outros, esse com todos os outros, o que eu vou fazer? Eu só vou pegar esse daqui e checar contra esse e esse. Porque não faz sentido. Se ele está nessa caixa, por que eu vou procurar contra todas as outras caixas? Não faz sentido, entendeu? Então, dessa forma, eu reduzo a complexidade do meu algoritmo. E o meu código vai rodar mais rápido. Isso aí é só para mostrar para vocês. Eu usei esse exemplo aqui bem real e prático aqui para vocês, porque isso é o chamado de spatial hashing. Uma experiência que eu fiz
no período que eu estava aplicando para trocentas posições, eu passei numa empresa lá na Alemanha, eu não vou falar o nome, obviamente, porque o, o que eles queriam que eu fizesse era algo assim. Não era algo assim, vai, mas dentro da simulação que eles queriam que eu fizesse, era um jogo, né? Eu implementei isso, cara, extremamente simples. E graças a Deus, ou sei lá, graças a quem implementou C++, existe a estrutura de dados hashtable já implementada para você. É só usar. É só usar. Você não precisa viajar muito na maionese. É só você criar funções adequadas que quando você for buscar pelos elementos, você busca primeiro nas caixas. Isso vai agilizar, ó, e muito a execução do teu código, tá? E são essas pequenas bruxarias que aceleram o teu código. Então pensa assim, toda vez que você fizer, isso é uma otimização, tá, gente? Toda vez que você for fazer um jogo, né, ou fazer qualquer coisa, tem um problema, né? Eu não falei jogo, problema, vai. Toda vez que você tem um problema na tua frente, você tem 1000 formas de resolver. Isso que eu acabei de mostrar para vocês é só uma forma elegante e inteligente de eu tenho um problema que eu não sei como fazer. Primeiro, eu organizei as coisas, criei uma abstração, ou seja, eu criei caixinhas onde nem existia caixinha, e depois eu comecei a organizar tudo em caixas. Agora, quando eu preciso saber quais são os vizinhos desse aqui, eu vou olhar só dentro dessa caixa, que está tudo aqui, ou posso olhar também, se ele tiver, sei lá, passando aqui um pouquinho pelo lado, ou que seja, eu posso olhar também os vizinhos. Então, cara, Dá um exemplo legal. É que isso é muito mais eficiente do que você usar aquele find by hashtag da Unity, sabe? sim, sim. O Furvus perguntou e sim, exatamente isso. Em vez de ser O de N quadrado, vai virar O de N. E no caso da Unity, em vez de você fazer find by e pegar todos os elementos iterando um por um, se você organizar os teus elementos que você tem em caixinhas dessa forma, a gente tem um spatial hashing. Imagina que você tem, sei lá, 1000 elementos e você está fazendo alguma coisa rebruscada que tem que checar os vizinhos e ver a interação entre eles, sei lá. Cara, em vez de você fazer isso, coloca em caixinhas. Aí, em vez de você fazer o find by, sei lá o que, pelo componente, na Unity, e pegar todos iterando um por um, e cada um deles checando contra todos, você faz por caixinha. Entendeu? Um Will, a mesma coisa. Uhum. Agora eu preciso fazer isso daqui, cara. Pera aí. Desculpa, gente. Exatamente. Obrigado, eu precisava, gente. Eu tenho problemas. Isso aqui foi de IA, né? Aí tem várias outras ideias. Spatial hashing, para mim, é uma das coisas mais elegantes que tem, né? Tem várias game engines que usam física baseada nisso. Toda santa física, simulação de física, eles usam de alguma forma spatial hashing. Todas, não tem nenhuma que escape disso. Aqui tem a implementação completa, tá? Spatial hashing, usando C++, obviamente. Se vocês quiserem brincar, é só fazer, tá? É muito código? É muito código. Porque se você quer ir rápido, cara, você tem que escrever código. Não tem pra onde. Se você quiser fazer as coisas de maneira mais simples, cara, e compara um contra todo mundo. É simples implementar isso. Mas você quer ir rápido, cara, implementa isso, sabe? Aí tem outras abordagens, né? Como o KD-Tree, tem vários outros. O KD-Tree é muito interessante para saber qual é. Isso é muito usado em geolocalização, tá? O KD-Tree, e é muito usado em jogos também. Vários jogos usam KD-Tree para checar. Como é que é? Tem um tipo especial de KD-Tree. Não, ignora, eu não vou entrar nisso. Imagina que é geolocalização. O que o KD-Tree faz? Ele responde a seguinte pergunta. Dado esse específico elemento aqui, qual é o mais próximo dele? Tá? Imagina o seguinte, eu tô nesse mapa aqui, eu quero esse ponto aqui. Pá. Dado esse aqui, qual é o ponto do mapa que é mais próximo a mim? Então isso é muito bom para fazer waypoints. Digamos que o teu bot tem que seguir um conjunto de waypoints, ou o que seja. Ele se perdeu, saiu do waypoint. Qual é o waypoint mais próximo que ele tem que ir? Ele é muito bom para isso, tá? Esse algoritmo aqui, KD-Tree. Então, o que seria isso? O KD-Tree é uma divisão hierárquica. Em vez de ser uma divisão simétrica, isso aqui é uma divisão hierárquica que vai levar em consideração os pontos existentes, né? E você vai dividindo
cortando alternadamente no X e no Y. Você vai segregando o mundo no X e no Y. E dessa forma, você consegue, nesse caso já não vai ser O de N, né, que a gente viu, vai ser, nesse caso, eu vou achar qual é o elemento mais próximo em O de log de N. Então, a busca vai ser mais rápida e ainda assim vai ser espacial. Então, esses algoritmos que eu estou trazendo aqui para vocês são muito aplicados em jogos. Então, imagina que eu estou mostrando para vocês, vem de aulas de algoritmos comuns de ciência da computação, mas são algoritmos aplicados para jogos, tá? Então, é isso que geralmente a gente ensina por aqui. E não é à toa que a gente é uma das top 10 aí dos Estados Unidos, né? Porque a gente foca em pegar coisa da ciência da computação, a gente tira tudo que não tem a ver com, que é só ciência da computação mesmo, e foca mesmo em fazer aquilo que funciona para games, tá? Deixa eu ver se tem outra coisa legal. Enfim, tem várias outras coisas aqui. Wave Function Collapse, tem um monte de coisa. Deixa eu ver aqui, courses. Isso aqui o que eu mostrei para vocês anteriormente, esse aqui eu tô tirando do ar, tá? Eu vou migrar tudo que eu tenho para cá. Que aí tá mais organizadinho, mais bonitinho, né? Então, Wave Function Collapse, Procedural Content Generation, Wave Function Collapse, né? Então, são algoritmos assim de IA que ajudam a gente em resolver problemas. Eu não vou entrar nisso daqui, porque isso aqui é uma semana para ensinar, então não faz sentido. Mas é só mesmo para vocês entenderem a existência disso. Eu queria fazer um exercício. Dúvidas até agora? Tá tudo ok? E viu como é legal? Eu diminuí a complexidade de busca, de comparar entre todo mundo, em buscar numa caixinha. Só usar um artifício matemático que eu reduzo a complexidade. Eu queria pegar essa questão aqui, que é a TwoSum. A TwoSum é uma das coisas mais interessantes que eu posso trazer para vocês. Ó. A TwoSum, eu tenho basicamente três formas de resolver ela, né? Então, deixa eu pegar aqui, sei lá. Tá, eu vou pegar aqui a assinatura. O que é o TwoSum? O que é o TwoSum? Include vector. O vector é como se fosse um array de números, tá? Using namespace std. Tô com preguiça. Não me julga, vai. Tá bom, vai. Tô com preguiça não. std. Pronto. O que é isso daqui? Eu vou dizer o enunciado para vocês. Imagina que você tem dois números dentro de uma lista de números e você quer achar dois números que somados dão um target. No caso eu tenho 3, 4, 5, 6. Eu quero achar dentro desse conjunto de elementos aquele cuja soma dá 7, que deve ser o elemento 0 e o elemento 1. Tá? Então, vamos tentar implementar de um jeito burro. Tá? Do jeito burro é for. Então, for int I equals 0, I less than nums.size I++. And then, eu começo a falar em inglês. For int x equals 0, vou botar j equals 0, j less than nums dot size j++. Beleza, o jeito mais simples é if nums I plus nums j equals target, return I, é um vetor, né? Então return I and j. Beleza? O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é a mesma coisa, bem parecido com o que eu mostrei para vocês aqui, do... Cadê? Qual é o nome? Algo visual. É bem parecido com isso aqui.
Deixa eu botar um create. Tá. Quero 10. Pronto. É a mesma coisa que isso daqui. Eu tô olhando go, sort, isso. Eu vou pegando, eu vou ter N passadas e eu vou iterar N vezes. São N elementos e eu vou ter N passadas. Então, a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Isso aqui eu vou chamar isso de uma passada. Isso aqui são a quantidade de elementos. Então, eu vou fazer rodar isso n square. A gente chama isso de O of n square. Beleza? Porque eu vou rodar n vezes n. Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Isso aqui é uma solução, tá? Eu sei que eu já estou codando Sim. aqui. Isso aqui é para ser simples. Aí, a gente consegue fazer mais rápido? Aí a pergunta a resposta é... Eu sempre brinco com meus alunos. Quando eu pergunto para eles, você consegue fazer mais rápido? A resposta é... Hein? Consegue fazer mais rápido? Sim. Como? Como que faz mais rápido? Então era tudo hashmap. Isso, cara. Vamos acelerar essa bagaça aí. Vamos botar unordered map. Eu não vou entrar nos detalhes, mas unordered map é hash table e map é tree, tá? This is a hash map. Include map. Eu vou botar aqui só para vocês verem. This is a tree. Tá? Para o nosso cenário, hash map é melhor, tá? Então eu vou excluir. Então isso é um hash map. Então o que eu vou fazer? Então vamos lá, vamos ser mais inteligentes. Consegue melhorar? Resposta sim. Como? Hash map. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro criar uma estrutura auxiliar, que seria... outra coisa. Já que você falou de espaço, né? Quanto de memória RAM extra eu uso para isso daqui? 0, né? Eu não estou consumindo nada de memória extra. Estou só pegando a seção desse array de valores. Beleza? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e vou tentar criar uma estrutura auxiliar, né? Que vai ser meu std, unordered map, que vai ser um unordered map de nums, que vai ser de int para int. Eu vou chamar aqui de... Eu nem sei se eu vou fazer. Vou fazer, vai. Aqui vai ser um map from the remainder. Remainder. Vou botar o to index. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um mapa de valores restantes para o ID no qual ele advém, né? Então, eu posso fazer original, vai. Number to index. Então vamos lá, isso aqui vai ser meu, sei lá, map. Vou chamar de N, que seja, só para simplificar. Beleza, então isso aqui vai ser minha memória auxiliar, que vai ser meu hash map, que eu vou usar isso para otimizar minhas buscas. Aí eu vou usar apenas um for, que vai de int I equals 0, I less than nums dot size. Gente, eu estou falando e explicando, tá? Obviamente, esse meu código muito provavelmente não vai funcionar, tá? Estou fazendo aqui só para explicar mesmo. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou checar se o complemento dele, tá? Se o complemento está aqui no meu mapa, né? Então, if... eu vou botar o current e o complemento. Facilitar a vida de vocês, sem entenderem. Auto current vai ser o valor de... eu vou botar o current e o current ID. Eu vou ter o complement e o complement ID. Vai ser o current, vai ser o meu nums. I.
auto current ID, só para vocês terem mais clareza. Vai ser meu I. Eu vou ter o meu auto, tem um current ID, tem um complement, que vai ser, é isso que eu vou buscar, tá? Eu vou buscar o complemento. O complemento vai ser o target menos current. Beleza? Aí agora eu vou tentar descobrir se existe esse meu complemento dentro do meu hash map. Eu vou fazer o seguinte: if m contains complement. Se ele existir, eu vou pegar qual é o ID dele e retornar, né? Então, se ele existir, o que vai acontecer? Eu vou pegar o ID dele e colocar. Então, se ele existir, eu vou dar um return do meu current ID, que é o ID que ele está pedindo, e o meu m complement. Beleza? Se ele não existir, eu adiciono ele no meu mapa. Else vai ser m. Aí eu vou colocar o meu... Não, já tá terminando. Essa é a última coisa. Complement vai receber o meu ID corrente, que é o current ID. Beleza? Resolvida a questão. Então, agora o que eu vou falar aqui para vocês? É só para vocês entenderem. Em vez de ter um laço dentro de um laço, ou seja, em uma só interação, eu faço isso. Por quê? Porque o hash table é aquela estrutura que eu mostrei para vocês aqui, extremamente inteligente, onde eu posso checar se os elementos existem ou não de maneira excelente, extremamente rápida. Sacou? Então, eu estou explorando essa estrutura de dados que eu mostrei para vocês visualmente para resolver esse problema. Isso é um hash map. Beleza? E é isso. Tá aí. Eventualmente eu devo ter errado alguma coisa assim, porque eu tô cansado. Mas é isso aí. Dúvidas, questões? Vocês podem até chegar aqui no... Deixa eu mostrar, ver se existe. E o espaço. Eu esqueci de falar sobre isso, do espaço. Essa questão eu uso muito para entrevista, tá? Quando eu entrevistava as pessoas. Quando era CTO lá na empresa. Eu usava muito isso. Praticamente 80% das pessoas conseguiam fazer isso, tá? Essa solução. Cerca de, sei lá, não sei, uns 20%, ou sei lá, acho que menos. Nem sei, cara, tô chutando. Vou dizer que 50 conseguiam isso, uns 40 não conseguiam, 10% conseguiam fazer isso daqui, por aí. E, cara, eu nunca vi uma pessoa conseguir responder a outra pergunta, né? Então a primeira pergunta é: resolve de maneira ingênua, isso aqui. Resolve de maneira mais rápida, isso aqui. Agora qual é a outra pergunta? Você consegue fazer sem consumir memória extra? Porque isso daqui eu estou consumindo memória extra. Eu consigo fazer sem consumir memória extra? Consigo, mas eu só vou conseguir se eu ordenar. Só se eu ordenar. Então, se eu tiver esse array ordenado, é só uma questão de pegar dois ponteiros, um vai da esquerda para a direita, outro da direita para a esquerda e acabou, eu acho que é. Ou faço busca logarítmica, ele já está ordenado, faz o método de Newton, faz uma busca, se ele está ordenado, faz buscas dividindo pela metade até achar o elemento que você quer. É isso. Aí não usa memória extra e é rápido bastante. Nesse caso aqui, ele vai ser O de N, né? Aí tem uma outra solução que é o sort, eu só quero fazer rápido. Você tem que fazer a solução envolvendo o sort. Ele vai ser O de N log de N. Só que ele não usa espaço extra. Isso aqui usa espaço extra. Use extra memory.
the fastest without memory allocation. E fechou. É isso. Era isso que eu queria falar para vocês, gente. Então, é só para mostrar que essas perguntas, existe um motivo. LeetCode, eu abri o LeetCode. LeetCode é o melhor lugar para vocês aprenderem. Se vocês quiserem brincar de algoritmos ou algo assim, tem esse site NeetCode, tem esse site AlgoMap. Então, são todos que você precisa treinar para passar em entrevista de emprego. E o que é mais comum é o LeetCode, tá? Eu só vou mostrar aqui para vocês. Cadê? Questões. A questão mais pedida em entrevistas, que é essa que eu mostrei para vocês, é o... Cadê? Olha aqui, primeira. Tem um motivo, né? Porque você... Deixa eu mostrar. Soluções. Basicamente, você tem 3 soluções, né? Tem a solução que é... Tem a solução que é força bruta, ingênua, que eu falei para vocês. Ele é O de N quadrado. Tem a solução... a que eu fiz foi essa daqui. De one pass hash table. E ele é O de N, né? O de N, como eu falei para vocês. A busca dentro de um hash é constante. Só que ele não fala da outra solução. Porque nesse caso, ele só está falando do Space Complexity O of N. Space Complexity O of N, porque está usando memória extra para o hash. E na ingênua, ele não aloca memória. Então é O of One. Só que ele não está falando do caso de você ordenar. Então por que eu fazia essa pergunta para o pessoal? Porque todo mundo, quando estuda isso, ele estuda, cara, qual é a solução mais otimizada? É essa. Só que qual é o problema? Usa memória. Aí, aonde que eu pegava se o cara era inteligente ou só se ele decorou as coisas? Eu perguntava para ele, cara, beleza, eu sei que essa é a solução mais rápida, mas você consegue fazer isso rodar rápido sem alocar memória? Aí ninguém respondia. Tá, qual é o link? Deixa eu ver aqui. Esse é o que eu recomendo mais, LeetCode, tá bom? Esse é o primeiro lugar. Mas para quem é de mais visual, gosta de ver progressão, assim, tem esse aqui e tem esse aqui. E qual foi a pergunta ali? Só uma questão, Tolcenco. Essa manipulação de dados que você está explicando, eu obtenho esse conhecimento através de estudo e estrutura de dados? Sim. Mas você só vai aprender mesmo, cara, sendo bem sincero, se você for aqui nesses locais como o LeetCode e começar a ver a galera. Essa solução que eu falei para vocês, é bem provável, cara, que alguém tenha escrito aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho aqui. 3 métodos, tá vendo? Provavelmente um deles é o que eu falei para vocês. Tem uns loucos aí que acham que são inteligentões. Não tô dizendo que é esse cara, tá? Mas é sempre legal você chegar e... Optimized Code... Né? Enfim, ninguém tá falando sobre isso. E é engraçado, né? Porque tem a terceira solução e é um problema comum, que é o Space Complexity. Essa solução aqui, dependendo do algoritmo de sorte, se você usar o Quicksort, por exemplo, ele não vai alocar memória. Mas se você usar o Merge Sort, ele vai alocar memória. Se você usar o Team Sort, ou o que seja, blá, 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 o que for, ele vai alocar memória. Então, Quicksort, ele não aloca memória. E na maioria dos cenários é bom bastante. Não é mais rápido, mas pode ser bom bastante. Beleza, pessoal? Tranquilão? Se vocês quiserem saber mais sobre essas coisas, só falar.